Começa agora mais uma edição do Super News. Estamos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde fica a matriz da Igreja Batista da Lagoinha e a sede da Rede Super de televisão. Hoje vamos conversar com o pastor Charlie Amaral, a quem eu quero agradecer pela presença. Charlie, seja bem-vindo ao Super News. Prazer é todo meu, Cássio, estar aqui com você de novo para a gente bater um papo aí, conversar sobre as coisas. Porque ontem eu fiquei frustrado, você que não assistiu o Super News ontem, né, o Charlie participou via Skype. Via Skype, mas foi tanta coisa no programa de ontem, tanta coisa, sim, que aí sobrou pouco tempo para o Charlie. Eu falei, não, eu quero explorar mais o Charlie, porque é alguém que eu acompanho, sigo nas redes sociais, as colocações que ele faz já há muito tempo, né, são colocações muito importantes. Ele é pastor, né, mas é também um pesquisador, um psicólogo, tem mestrado em psicologia também, né? Isso. E alguém que tem uma posição muito importante. Eu acho que vale a pena a gente ouvir, conversar com o Charlie hoje. Mas antes de falar com o Charlie, eu vou falar com ele, o repórter do Super News, meu querido amigo Milton Guimarães, que está aqui em Belo Horizonte. E hoje, Milton, tempo nublado, não é isso? Cadê você, Milton? Olha, rapaz, tá nublado aí hoje, né, Milton? A camisa dele hoje tá Avengers. Eu tô sem o áudio aqui, solta aí. Melhorou? Melhorou? Tá me ouvindo agora? Melhorou. Agora sim. Tô ouvindo aqui o Charlie falar da minha camisa. É sempre o Cássio que comenta das minhas camisas. Eu chamo convidado. Como é que é o negócio lá dos Vingadores? Os Vingadores. Porque tem um A aqui, ó, dos Vingadores dos Avengers. Aí sim, ele tá comentando. Tá certo aí, ó. Eu tava falando com o Charlie aqui, eu preciso ser iniciado, né? Sim. Porque os Vingadores têm um negócio do Thanos, não é isso? Thanos, o grande mal. Você também conhece, né? Isso, claro. Mas você conhece muito mais ainda de boas notícias, não é verdade? Não, isso é verdade. Nós temos ótimas notícias. Ótimas notícias. A primeira vem do Nordeste, né? A primeira vem do Nordeste. Olha, ontem o governador do estado do Pernambuco, né? Ele deu uma entrevista falando que lá em Pernambuco, a Fiocruz desenvolveu um teste caseiro para o coronavírus. Mas vamos com calma, gente. Quando se fala em teste caseiro, não é um teste desse que você faz em casa com seus utensílios domésticos, não, viu? Eles dizem teste caseiro porque ele é utilizado com insumos mais baratos e de dentro do próprio estado. Esse teste da Fiocruz de Pernambuco é muito parecido com um teste que foi feito lá no Rio de Janeiro e que deu muito certo, né? Vários testes foram feitos lá no Rio de Janeiro, eles já estão pensando em distribuir isso para todo o Brasil e deu certo também lá em Pernambuco com a equipe totalmente pernambucana, viu? Quem fez isso foi o Laboratório Central de Saúde Pública lá de Pernambuco. Eles esperam poder testar aí, pelo menos na primeira remessa, até 2.000 testes, o que já é uma quantidade muito boa, né? Você imagina, Cássio, que a gente sabe que existem muitas pessoas que estão com coronavírus e que são de famílias mais pobres, não têm condições para poder fazer o teste, que a gente sabe que aqui no Brasil ele é caro. Então, esse teste caseiro, ele vem exatamente para ajudar essas pessoas. E interessante, a minha sogra está internada, né? Sim. Eu comentei contigo. Sim. E ontem à noite eu fiquei com ela, né, acompanhando no hospital. Bateu na porta do quarto, entrou uma moça, uma mulher, mas eu falei, gente, eu estou vendo um astronauta. Mas, sério, toda paramentada, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, não, Sim. eu vim coletar o material para o teste. Sim. Eu fiquei todo feliz, né? Porque a gente tinha tentado N vezes, mas não tinha kits, né? Sim, não tinha kits suficientes, né? Então, é uma coisa boa essa notícia, porque pessoas de baixa renda podem ter acesso, né? Sim, verdade. E é por isso que a gente fala em teste caseiro, né? Lembrando que não é feito dentro de casa, que o pessoal vê assim, teste caseiro, então eu posso fazer em casa também, né? Não é assim não. Não, é porque o insumo é mais barato e é feito dentro do próprio estado. Ótimo. Mas tem uma notícia aí das últimas 24 horas, números positivos, não é isso, Milton? Números muito positivos, Cássio. Ontem o Mandetta, né, que é o secretário aí da Saúde, o ministro da Saúde, desculpa, ele deu uma entrevista, né, para os jornalistas, mostrando aí que 173 pessoas receberam alta, 173 pessoas que estavam com coronavírus, né? Eram 173 que ou estavam em leito ou que já estavam na UTI. E o Ministério decidiu agora divulgar os dados de pessoas que receberam alta. A gente sabe que até nas últimas semanas o Ministério só estava divulgando aí casos novos, número de óbitos, mas que a partir de agora ele também vai divulgar os dados de pessoas que receberam alta. Outra notícia, o discurso lá no Ministério da Saúde mudou. A partir de agora o Mandetta ele se diz favorável à ideia da quarentena, né, para algumas pessoas, né, com isolamento para pessoas dos grupos de risco, pessoas que estão doentes, né, que apresentam alguma doença,
ou pessoas de idade. Ele já mudou um pouco e ele disse que isso foi uma determinação dos governadores, que isso não veio do Executivo Nacional, Federal, né, mas que isso veio dos governadores. E que o Ministério da Saúde não pode fazer nada, ele tem que apenas acatar as ideias dessas pessoas que também são do Executivo, mas só que dos estados, né? Ele também mudou algumas coisas, né? Ele falou que é possível sim abrir o comércio em algumas cidades. A gente sabe que existem muitas cidades no Brasil que não existe nenhum caso confirmado, mas que nessas cidades a população decidiu acatar a quarentena. Só aqui em Minas Gerais, pelo menos 150 municípios decidiram fazer uma mudança, né? Decidiram liberar um pouco o comércio. E lá no Rio foram 30 cidades. A ideia dele, então, é possibilitar que outros municípios do Brasil também possam ter essa liberdade, né? O que ele quis dizer é que ele não vai liberar todo mundo para sair de casa. A gente sabe que o brasileiro, né, se falar que a quarentena acabou, todo mundo sai de casa, né? A ideia não é essa, é possibilitar essa saída aos poucos, como que está acontecendo agora na Itália. E ele quer fazer isso aqui no Brasil. Oi? Pode concluir. Ah, sim. Só queria confirmar que também o ministro de Ciência e Tecnologia, o Denizar Viana, disse que há 9 ensaios clínicos em 100 laboratórios diferentes e que a ideia dele, juntamente com o Mandetta, né, é possibilitar ainda mais conectividade aos 16 mil postos de saúde que, infelizmente, não estão conectados. Milton, eu quero que você continue aí, porque eu quero explorar um pouquinho o Charlie aqui. Sim. Porque o tema Mandetta é um tema quente, né? O que você acha, Charlie? O ministro, você acha que está havendo uma supervalorização da ação do ministro? Porque me parece o seguinte, que a grande mídia está querendo fazer um antagonismo entre o Mandetta e o Bolsonaro. É por aí? Você fez a pergunta e trouxe a resposta. A minha avaliação é justamente essa. Está tendo uma politização exagerada do problema. Nós temos uma pandemia, um problema sério, um problema grave. Temos que tomar todos os cuidados. É uma coisa que real, que leva a óbito. Mas nós não vimos isso, por exemplo, quando veio o HN1. E nós tínhamos uma situação talvez até pior do que a de hoje. E nós não tínhamos essa cobertura midiática com esse terror, com a grande mídia jogando a população, às vezes, intencionalmente contra o Executivo Federal, né? E agora, dá-nos a impressão, se você for analisar com um olhar mais crítico, você percebe que há uma tentativa. Sabe quando a gente era criança, na nossa época, né? A gente era criança, e aí acabava a aula e tinha alguma treta, tinha algum atrito, e aí ficava aquele coleguinha colocando a mão na frente, assim, quem for mais homem, cospe aqui. Parece que a grande mídia brasileira, aí puxada principalmente pela Rede Globo, dá-nos uma impressão que quer criar atrito. Né? E, de novo, porque não é o primeiro episódio. Agora é o episódio da pandemia, mas antes era com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Tentando jogar o Moro contra o Bolsonaro. É interessante. Então tem uma intenção política por trás. A Damares está meio fora agora do holofote, o Moro, Paulo Guedes, e agora é o Mandetta. Sempre a bola da vez agora parece que é o Mandetta por causa da pandemia, mas a Damares já foi. Então, assim, se você olhar com um olhar crítico e você analisar o processo de divulgação das notícias, a forma como é colocada, se você olhar isso com um olhar bem crítico, você vai descobrir que tem uma intenção nefasta da mídia por trás de insuflar essa briga, ou de certa forma colocar Mandetta como um possível presidencial para 2022. Mais um, né? E aí tem uma possível ligação dele com o Rodrigo Maia, que é do DEM, e a gente vê essas costuras sendo feitas por detrás. Por exemplo, é um absurdo um médico, secretário de Saúde de São Paulo, o IP. Exatamente. Ele estava fazendo uso da hidroxicloroquina. É um nome difícil de falar, né? Mas nós temos que aprender a falar. Fazendo uso, entrevistado pelo Datena, ele se negou a dizer que estava fazendo. Por que o médico se nega a dizer o que curou ele? Por quê? Quer dizer, tem uma influência política por detrás das atitudes. Então, com o Mandetta não é diferente. A gente está vendo a mídia influenciando o tempo todo para cá. E o povo está no meio dessa guerra aí, sofrendo. Sem entender, né? Sofrendo. Certa vez um jovem me disse assim, mas eu estou recebendo tanta informação que eu estou ficando confuso. Eu falei, esta é uma das estratégias. É o propósito. Bombar você de informações e cada vez mais aterrorizantes para que, de fato, seu coração não consiga filtrar de forma correta para que lado a gente tem que ir. E é o que está acontecendo hoje. E eu quero, depois que o Milton der as notícias, quero conversar um pouquinho sobre isso, sobre o estado emocional
do brasileiro. Né? Porque o que eu sinto é que muitas pessoas estão emocionalmente instáveis, porque, obviamente, estão sendo alimentadas por notícias que geram instabilidade. Mas deixa o Milton... Porque é o seguinte, isso ele vai ver nas outras mídias, porque aqui na Rede Super, aí você vê boas notícias. Milton, mais boas notícias, Milton. Mais boas notícias. Vamos falar do Twitter? Twitter. Você tem Twitter, Cássio? Eu não tenho esse negócio, não. Pois é, eu uso muito pouco, né? Oi? Eu uso muito pouco. Eu sei que o Calil usava muito. O prefeito, quando era presidente do Galo, ele usava muito Twitter. Sim. O presidente Bolsonaro O Bolsonaro usa muito, o Trump também usa muito. É, né? Verdade. É. Eles usam muito. Pois é. E o diretor do Twitter... Dos importantes, só eu que não uso. Só você que não usa. Vamos lá. Vamos para a notícia que acho que a partir de agora você vai começar a usar, Cássio. Bom, por quê? Só está faltando você, porque o diretor do Twitter, o Jack Dorsey, decidiu e saiu ontem a público falando que ele vai doar aí $1 bilhão para poder ajudar ONGs na luta contra o coronavírus. Que chique. Ele disse que essa quantia de dinheiro representa 28% da sua fortuna pessoal. Uau. E ele já vai começar a doar para algumas ONGs. A primeira delas a receber é a America's Food Fund, que é uma organização norte-americana fundada pelo ator Leonardo DiCaprio para ajudar famílias que têm dificuldade para comprar, né, ou para ter alimentos. Então, ele já vai começar a ajudar essas pessoas. A gente fica contente com a notícia, né? E a gente já tinha dado a notícia ontem que o Bill Gates estava doando dinheiro para poder fazer pesquisa, né? Só que a diferença é que o Jack Dorsey está doando esse dinheiro para poder ajudar ONGs. E ele falou, olha, espero que a atitude inspire outros nesse momento. A vida é muito curta e precisamos ajudar. E é interessante, Milton, 28% da renda pessoal, da fortuna pessoal dele. Porque às vezes nós que somos um pouquinho mais pobres que ele, podemos achar ele tem muito dinheiro. Mas é 28%, você tem que olhar percentualmente, né? É muito dinheiro, né? E lembrando que assim, o Twitter ele já foi uma das principais mídias sociais. Hoje ele está um pouco mais fraco, mas você vê que ele está com um bom coração, né? 28% é uma quantia significativa da fortuna de uma pessoa. Muito legal, muito legal. E vem cá, a tecnologia está ajudando as vovós também? Como é que é isso? Sim. Você é vovô, né, Cássio? Sou vovô da Lisa. Sim. A gente sabe que a situação agora de coronavírus, boa parte dos vovôs e vovós são pessoas que estão aí são um grupo de risco, né? Isso. Não sei se é o seu caso, né, Cássio? Quase. Né? Eu vou pedir para o pessoal da produção colocar aí uma imagem que a gente conseguiu aí pela internet. Esse é o pequeno Bernardo, ele tem apenas 4 anos de idade e nessa foto aí ele está conversando com a vovó Dona Agnes e com o vovô José. O seu José e a Dona Agnes cuidam do Bernardo desde que ele era bem novinho, quando ele tinha 3 meses, né, que a mãe teve que voltar a trabalhar e ele fica com o vovô e com a vovó a tarde toda. Só que agora, nesse período de coronavírus, né, os pais estão trabalhando em casa e ele não pode ter contato com os avós. Então, a gente queria reforçar aqui a importância da tecnologia para ajudar essas crianças, né? Ajudar principalmente os vovôs e as vovós, esses senhores e senhoras que ajudam a cuidar de netinhos, né, em todo o Brasil e que também no mundo, né? E sobre a importância disso, porque psicólogos afirmam que é sim importante que todos possam usar a tecnologia com consciência para poder se aproximar. Tanto a Dona Agnes como o seu José dizem que quase choram todos os dias, mas que não choram na frente do Bernardo para ele não ficar espantado. Mas estão com muita saudade do netinho. Ô, dó. Mas que legal, que notícia linda. Muito bonito, é muito né? bom. Você está falando de psicólogo, eu vou aproveitar então, quero te agradecer. O seu helicóptero não passou, eu acho que está atrasado. Não passou hoje, não. É porque o dono do Twitter, né, quis usar para as doações. Não, foi por isso. Só que não. Abração, Milton. Até amanhã, abraço, querido. até. Ô, Charlie, o Milton falou interessante, né? A tecnologia que tem sido vilã para muitas pessoas, ela acaba sendo usada de uma maneira positiva aí, né? Sim, quando você consegue utilizar a tecnologia de maneira saudável, ela é muito benéfica. É óbvio que houve um uso exagerado, às vezes por parte de pais, mães, porque é muito fácil, Cássio, você pegar um celular e colocar o seu filho está dando trabalho, você coloca o celular na mão dele e ele vai ali assistir o YouTube, ele vai ali ficar um joguinho, só que dependendo da idade isso é muito prejudicial, né? Inclusive, boa parte dos psicólogos aconselham que, de fato, você não tenha essa prática muito cedo, que você deixe, quanto mais você puder retardar, melhor. Os meus lá, por exemplo, o meu filho mais velho tem 15 anos, ele não tem celular ainda. Está nos assistindo agora, né, Herbert? Beijão para você. Combinei com ele o seguinte, você pode usar o celular da mamãe, pode usar o iPad do papai, mas em horários, né? O mais novo também de 13 anos, a mesma coisa, e disse, quando você puder
comprar o seu celular, sim. você vai ter o seu celular. Então, nós já fizemos um combinado lá em casa. Por quê? Porque quando você começa a usar o celular muito cedo, isso prejudica, de certa forma, cognitivamente a criança. Até memória. Eu estava pensando, tudo. Até memória. Qual que é o número do celular da sua mãe? Pois é. Qual que é o número? Nós sabíamos tudo isso de cor. Antes sabíamos. Né? E nós tínhamos um processo, e aí entra uma questão ideológica também, né? Nós tínhamos um processo de aprendizado muito maior antigamente. Sim. Agora, com esse discurso agora da pedagogia advinda do pensamento revolucionário, as crianças não são incentivadas a decorar mais as coisas. Sim. A memorizar, a forçar o cérebro à repetição, coisa que é importante. Sim. Sempre foi importante, mas ideologicamente falando, a pedagogia brasileira foi para um rumo que permitiu que as crianças ficassem do jeito que vai. Agora o pai chega e coloca o celular cedo demais. Nesse momento, nós precisamos sim fazer uso da tecnologia para aproximar pai de avô, mas não é deixar o celular o tempo todo na mão da criança, não. Sim. Porque isso é muito prejudicial. Até o Milton falou da minha netinha Lisa, eu tô isolado da minha netinha, porque eu estou cuidando da minha sogra, né? Da bisavó da minha netinha, então eu não posso ficar no apartamento, porque eu estou cuidando da minha sogra. Mas lá no hospital, por exemplo, eu estava vendo ontem, meu pai, né, fez uma chamada de vídeo. Sim. Eu falei, gente, que legal, o seu Rogue tá... Mas a pandemia, cara, está forçando as pessoas a tomarem posturas e irem atrás de tecnologia. A própria minha igreja mesmo, lá na nossa igreja, há mais ou menos uns 10 anos eu falo de uma série de ferramentas que nós poderíamos utilizar e tal. E aí o pessoal nunca se ligou muito. Agora tá todo mundo no Zoom, no Skype, na transmissão ao vivo e por aí vai. Por falar em tecnologia, nós vamos conversar ainda no nosso Super News de hoje com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, está nos pés do Himalaia, está lá no Nepal, quer dizer, usando a tecnologia. Mas a gente vai conversar depois do intervalo. Nós vamos tomar uma aguinha aqui e já voltamos com o nosso Super News. Estamos de volta com o nosso Super News, diretamente daqui de Belo Horizonte, da chuvosa Belo Horizonte. Está chovendo aqui em Belo Horizonte, que beleza! Estamos recebendo mensagens pelo nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é bem fácil, 31 98402 9756. Quero agradecer vocês que estão mandando mensagens. Você lá de Rondônia, olha que legal aqui, o código de área de Rondônia é 69, a pessoa mandou aqui um vídeo, 9914, e aí vai. O Jonathan também está mandando mensagem, que é de Belo Horizonte. Também uma mensagem aqui de 32 é Minas, né? Minas. É Minas Gerais. Ser mais claros. Isso. Mandando mensagem de 89 é Nordeste. Eu tô ruim, gente. Tô ruim de código de área. Bom, mas eu não sei qual que é o código de área, mas eu sei que nós vamos falar agora com o Nepal. E eu quero chamar para a conversa meu querido amigo, irmão em Cristo, alguém que eu tenho uma admiração. Emerson Menegassi. Tudo bom, meu querido? Seja bem-vindo ao Super News. Oi, Cássio. Tudo bom? Tudo bem, obrigado. Rapaz, que decoração legal aí. Você está na sua casa ou está no café? Sim, na minha casa. Porque é uma decoração meio oriental, não é, Emerson, ao fundo ali, né? É, exatamente. Estamos enclausurados aqui. É mesmo, cara? Aí também tá com esse negócio? Pensei que era só no Brasil aqui, filho. Como é que tá aí a situação? Não, aqui também. A gente já está com 2 semanas de quarentena. Sim. Ô Emerson, você sabe que a sua filha, a Isha, esteve com a gente aqui e também tá de quarentena aqui em Betim, né? Pois é, eu assisti a entrevista. Foi muito, muito, muito bom. Foi uma bênção. Rapaz, a Isha, eu levei a Isha a algumas igrejas, mas Deus usou aquela menina demais, viu? Foi um quebrantamento e tô achando que Deus vai começar a levar a gente para Papua Nova Guiné, onde ela trabalha, aí para o Nepal, pelo testemunho dela. Parabéns, viu, Emerson? Amém, obrigado. Virou uma competiçãozinha agora, né? Porque eu achei que ela ia ficar aqui com a gente, trabalhar com a gente, mas Deus chamou ela para Papua Nova Guiné, enfim. A gente está feliz porque ela está no caminho e está servindo, né? Isso é o mais importante, né? Ô Emerson, como é que está a situação no Nepal? Porque o Nepal é um país predominantemente hindu ou budista ou é de outro credo? Hindu?
86% da população é hindu, 7% é budista, e o restante está dividido em religiões minoritárias e o cristianismo. E o cristianismo, ele é proibido, permitido? Pode haver evangelização? Como é que está a situação aí? É proibido. Não pode haver evangelização, não pode haver pregação, batismos, tudo isso está debaixo de um código penal hoje aqui no Nepal. Meu Deus! Qual que é a sanção? Só para te apresentar, viu? Esse aqui é o pastor, pode olhar aqui, ó, porque é isso. Esse aqui é o pastor Charlie, amigaço nosso aqui também, conheci aqui em Belo Horizonte. Né? Então, eu apresento os amigos via televisão, né? Pastor Charlie, pode perguntar para o Emerson. Prazer, Emerson. Deus abençoe você no seu trabalho aí, que Deus use você, sua vida e sua família. Mas diga pra gente, qual que é a sanção que ocorre se a pessoa quebrar a lei, desobedecer essa norma? Para o nacional, e tanto para o estrangeiro, é preso. Se for pego evangelizando, pregando, batizando, tanto o nacional quanto o estrangeiro, ele é detido. Dependendo do nacional, né? Se ele tem condição, ele paga uma fiança e responde o processo em liberdade até sair o julgamento. E o estrangeiro, ele é automaticamente deportado. É entrado em contato com a embaixada para que esse estrangeiro seja deportado do país. Então é proibido evangelizar. Proibido. Meu Deus. Aqui está mais ou menos como a China, você entende? No aspecto de que existem igrejas hoje que são controladas pelo Estado, né? Entendo. E você pode ir na sua igreja, se você é nepalês cristão, você pode frequentar a sua igreja, mas você não pode evangelizar, não pode pregar, nada disso. E a igreja não pode crescer mais em número de pessoas, porque tem o registro do número dos membros das igrejas, né? Então, eles estão fazendo um controle em cima disso, né? O Nepal é parceiro da China, então dá para você entender mais ou menos, porque foi um sistema que foi importado da China para o Nepal. E essa perseguição, é uma perseguição clara, ela é ideológica por parte da política ou por parte da religião? Porque a gente tem, por exemplo, o regime chinês, ele tem o Partido Comunista Chinês que, no seu DNA, é anticristão e persegue os cristãos de fato. A questão aí com vocês, ela está ligada à ideologia política do comunismo ou à questão religiosa? Ou advinda da perseguição religiosa? Hoje eu te diria que ela caminha nesses dois viés, porque tem a questão religiosa, que predominantemente a perseguição tinha um pano de fundo religioso, mas hoje ela também tem ideológico, porque o Nepal se tornou uma social-democracia, vamos assim chamar, e se espelha muito nos princípios comunistas de Mao Tse-tung. Né? A guerrilha que houve no Nepal por mais de 12, 13 anos foi entre a guerrilha nepalesa comunista, seguidora da filosofia de Mao Tse-tung, e a monarquia do Nepal. Né? A monarquia ela veio a sucumbir e o Nepal se tornou uma social-democracia em 2008. Então, a gente está aqui desde 2006, a gente vivenciou todo o contexto da guerra e da guerrilha aqui no Nepal, pelo menos por 2 anos. Não todo, né? Nos 2 anos de 2006 e 2007, a gente vivenciou esse contexto de guerrilha no Nepal. Eu te fiz essa pergunta porque, às vezes, nós, como pastores líderes aqui no Brasil, a gente é obrigado a pesquisar, a estudar. Todo pastor que se preza, ele precisa estudar. E, às vezes, a gente vai estudando ideologias políticas e descobrindo essas coisas que não ocorrem de fato conosco ainda, mas que estão no caminho de ocorrer se, porventura, determinadas ideologias dominarem o cenário nacional. Né? E aí a gente tenta alertar o povo, às vezes, e o povo, às vezes, fica dormindo. E, de certa forma, até apoiando determinadas ideologias que são anticristãs. E eu estou falando do povo igreja do Senhor. Por causa da ignorância, às vezes, do não entender os processos de lavagem cerebral e doutrinação ideológica, muitos brasileiros acabam, de certa forma, apoiando partidos políticos que são contrários à nossa fé. No seu DNA, no seu estatuto, está contrário à nossa fé. Você está aí passando por uma situação que está, de fato, concretizada, está avançada, está lá na frente, aquilo que nós podemos passar também, se nós não estivermos atentos. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Entendi. Mas hoje a gente está caminhando para esses dois lados, né, paralelamente. Tanto a questão político-ideológica, por causa da social-democracia, que eles chamam, mas tem um pano de fundo comunista,
Sim. E é tudo a mesma questão coisa. religiosa. A questão religiosa. E é interessante porque o radical hindu é que, juntamente com o primeiro-ministro da Índia, porque houve uma pressão do primeiro-ministro da Índia com relação ao Nepal no que tange a questão religiosa. Em 2008 foi declarada a liberdade religiosa e ela chegou a ser escrita na Constituição. Do Nepal? Porém, do Nepal. Porém, em 2017, 7 anos depois da Constituição estar pronta, os radicais hindus conseguiram, junto com a pressão do primeiro-ministro da Índia, mudar o estatuto e mudar a Constituição nepalesa, trazendo de volta essa cláusula relacionada à perseguição religiosa, porque ela existia durante a monarquia. Que loucura. Ô, Emerson, você está aí desde 2006, não é isso? Isso. O começo do seu ministério aí foi algo muito desafiador, que foram com crianças órfãs, não é isso? Como é que foi o processo? Também, né? A gente chama de filhos da guerra. Os pais que morreram durante essa guerra civil que houve aqui, nós começamos a acolher algumas crianças, alguns meninos, né? Que a gente chama de filhos da guerra, que perderam seus pais durante esse período e não tinham parentes ou pessoas que pudessem estar cuidando deles, e a gente começou então a acolher essas crianças. E no caso aí, a Aisha, sua filha, falou que já tem hoje meninos que já são adultos, né? Que já se casaram, né? Isso já tem mais de 10 anos, né? Então a gente tem meninos que já se casaram, constituíram família, alguns terminaram já a high school e estão fazendo faculdade, tem um que está fazendo ciências biológicas, que era sabe aqueles nerds, né? Ele era o nerd da casa, né? Com aquele óculos de fundo de garrafa. Ele está fazendo ciências biológicas, né? O Karna Sahi é o nome dele. Né? E o nome cristão dele é Daniel. Os seus dois filhos, porque você tem a Aisha e mais os dois meninos, né? Você vai deixar os dois meninos serem missionários como a Aisha ou já deu a cota da família? É uma coisa que eu não sei te responder, sabe? A Aisha falou que um deles fala japonês. Fala, eu acho que é o maior. Quem? Euclides. Euclides, isso mesmo. Isso. Ele fala 5 línguas. Tem 16 anos. Eita, mas como é que é o coração de pai quando... Porque você é o pai, a Aisha tem 18 anos, Emerson. Como é que você sente, assim, pensar, minha filha está no meio da Papua Nova Guiné, no meio do mato? Como é que é isso, cara? Olha, a gente já vivenciou tantas coisas juntos como família, nesse contexto missionário nosso aqui no Nepal, de guerrilha. A gente vivenciou o terremoto aqui de 2015, que foi algo terrível, né, de ter experimentado, dentre outras situações, e isso foi moldando ela e o coração dela com relação ao chamado que Deus tem para as nossas vidas, de estar servindo pessoas. Pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa, né? E poder servir é algo imensurável, né? Nesse contexto em que a gente está, né? E isso brotou no coração dela, né? Desde pequena, ela sempre foi super envolvida, né? E quando criança, ela ajudava os meninos, né, do orfanato, ela dava aula para eles, enfim, ela sempre estava ali servindo também, sempre representando quem Jesus é nas nossas vidas e através das nossas vidas, né? Então isso foi um marco na vida dela. Então a escolha dela tem a ver com a experiência que ela vivenciou, né, desde pequena. E a minha oração é que os meninos também, eles tenham a sua experiência pessoal, né? Sejam eles missionários ou não, que eles sejam uma representação do reino inabalável por onde eles forem. Muito legal. Ô Emerson, qual é o maior motivo de oração? Eu sei que a situação está muito difícil econômica aí, não é? Seria esse um grande pedido? Seria um dos pedidos, né? Essa crise está afetando a todos diretamente, sem distinção. É uma crise hoje global, né? E, enfim, a gente está aqui há 2 semanas lockdown, totalmente sem sair de casa. Ontem eu consegui sair porque até os supermercados aqui estavam fechados, para você ter ideia. Apenas hospitais e farmácias estavam abertos e o exército nepalês estava na rua para garantir que não tivesse transeuntes.
por causa da questão do vírus. Por que isso? Porque o sistema de saúde no Nepal é muito precário. Se tiver um outbreak aqui no Nepal do coronavírus, vai ser algo catastrófico. Então, o governo se antecipou em tomar medidas de segurança, que eu apoio nesse sentido, né? E eles fecharam os aeroportos, as fronteiras, a gente faz fronteira com a China, né? Então, fecharam todas as fronteiras, o aeroporto, e a gente está já na segunda, indo para a terceira semana de lockdown. E ontem é que abriu os mercados de 2 às 6 da tarde. Foi quando eu tive a oportunidade de sair de casa para fazer uma compra, tanto para a nossa casa quanto para o orfanato. Mas aquela compra do básico, as prateleiras já não estão cheias como antes, né? Anderson, eu quero te agradecer demais, querido. E quero que durante a semana que vem a gente vai voltar com a nossa programação normal aqui na TV. Quero falar contigo novamente, para a gente falar um pouquinho do café, né? Que é um trabalho muito legal que vocês têm aí. Tá joia? E a gente divulga um pouquinho, né, o ministério de vocês aí. Obrigado, viu? Ok. Obrigado a você. Jai Mansi. Como é que é? Não é namastê, não. É Jai Mansi, não é assim? Jai Mansi. Jai Mansi. Eu estou fazendo tudo com todo mundo aqui. Quero agradecer. Obrigado. Vitória no Messias. Amém. Chique demais. Jai Mansi. Obrigado, querido. Que legal, né, Charlie? Legal. Conversar com alguém, um irmão do outro lado do planeta. Muito legal, né? É o que Deus faz, né? A multiforme graça do Senhor, né? Espalhando aí seus obreiros mundo afora para fazer a vontade de Deus e levar a vontade de Deus a lugares que a gente nem imagina. Você vê, né, Cássio? Que coisa. A mistura de perseguição religiosa com política. Rapaz. A gente às vezes não percebe. E você viu que ele falou de social-democracia. Você percebe? Porque aqui a gente achava que a social-democracia era o oposto da esquerda. É por causa da estratégia das tesouras, né? O que é a estratégia das tesouras? A estratégia das tesouras é você fazer uma briguinha. Eu penso mais ou menos igual a você, mas nós vamos fazer de conta que nós somos os opostos, defendendo basicamente a mesma coisa. A gente finge que a gente... E vão fingir que somos inimigos. Né? O que a social-democracia é? Eu gosto de usar esse exemplo assim, ó, tem um tronco, aí sai um galho desse tronco e sai outro galho desse tronco. Num galho desse tronco sai a social-democracia. No outro galho desse tronco sai o comunismo. No outro galho desse tronco sai o socialismo. Mas eles fazem parte da mesma árvore e têm um objetivo comum. Por isso que foi fingida por muito tempo essa oposição entre Lula e Fernando Henrique Cardoso. Os dois são amicíssimos e convergem para o mesmo pensamento. Agora, com a ascensão do Bolsonaro, isso ficou claro. Mas eles fingiram uma briga por muitos anos, enganou o povo. Enganou mesmo, porque se você pensar, os candidatos que saíam da social-democracia, ficava assim, ou era extrema esquerda ou social-democracia, que muitos achavam que era direita. Né? A estratégia de colocar como oposição e de classificar como direita, porque qualquer coisa que você passa dali, você é considerado como extrema-direita. E aí a extrema-direita vem uma associação ao radicalismo, à homofobia, à misoginia, uma série de coisas que não deu muito certo, porque a população brasileira enxergou essa estratégia, enxergou essa manipulação ideológica e acabou votando contrário a tudo isso que está aí. Né? Para além até de uma ideologia, né? Me parece que a população, na última eleição, deu um basta no sentido assim, cara, tem que mudar isso aí. Sim. Eu não quero saber de partido político, né? Tanto que votou alguém que nem partido tinha, né? Um celular em cima da mesa fazendo... Pelo amor de Deus. Bom, vamos falar mais um pouquinho disso depois do intervalo, porque tem muito assunto aqui. Eu vou para um breve intervalo com o pastor Charlie, já volto contigo, mais no nosso Super News. Estamos de volta com o nosso Super News, diretamente de Belo Horizonte. Hoje tendo a presença do pastor Charlie Amaral, né, que tem nos ajudado aqui a discutir um pouquinho toda essa questão contemporânea que estamos vivendo. É um momento assim, único, né, Charlie, na história da humanidade, né? Dos baby boomers para cá, né, eu acredito que... Meu pai, eu nunca passei por isso. Essa situação de pandemia, nossa geração não passou. Então, a minha geração, a geração do meu pai não passou. Então, é uma novidade muito grande. O duro é pensar que eu sou da geração do seu pai. Isso que
Isso que me deixa frustrado. Descobri isso agora, porque eu tava conversando com você como se nós fôssemos da mesma geração. Eu sou avô, filho. Eu sou avô, Acabei de descobrir que você é avô. Eu sou avô. Eu ainda tô longe. Meu mais velho tem 15 anos, então eu tô longe ainda. Minha neta quase com isso. Vamos aqui. Tem um pessoal que eu amo muito, que inclusive falou com a gente semana passada, lá de Jundiaí, e eles fizeram uma ação muito legal da Lagoinha Jundiaí. Eu queria que a gente visse um pouquinho dessa ação da Lagoinha Jundiaí, né? Que é o momento de crise, é um momento também da gente mostrar cristianismo. Sim, uma né? Oportunidade. Exatamente. Vamos colocar aí na telinha aí a ação da Lagoinha Jundiaí, não é? Foram entregues 1.257 marmitas aí, e o pessoal paramentado, né, Tiago? De máscara. Sim, tomando os cuidados, né, necessários. Foram 1.257 marmitas, o que valeu quase 1 tonelada de comida, né? Muito legal isso. E também 1.100 garrafas de suco ou de água, né, que deram quase 350 litros. Gente, isso é muito legal, sabe? Porque a crise eu acho que a crise realmente ela mostra muito da gente, né? Sim. Entendi. Eu estava dizendo para a igreja esses dias, né, nas nossas transmissões ao vivo, eu estava dizendo que de fato agora é uma oportunidade que a igreja tem de ser igreja. A gente canta muito sobre fé, a gente canta muito sobre amor ao próximo, a gente canta muito sobre que Deus continua sendo Deus, se Deus continua sendo bom, e teorizamos sobre a fé, e agora a pandemia vem para nos, de certa forma, Cássio, forçar a exercer a nossa fé. A vivermos aquilo que nós cantamos todos os domingos, a viver aquilo que a gente ouve e ler a mensagem da Escritura, né? O shalom, né? A paz que excede o entendimento. Isso. Agora é o momento do cristão. É engraçado. Eu estava no hospital e um médico chegou e me deu um papelzinho, falou, lê depois. E eu comecei a ler, né? E era a meditação sobre a questão de Jesus, né? No barco, os discípulos no Mar da Galileia lá, falando isso, né? Que no momento de crise, a crise está ali. Né? Exatamente. Cássio, eu preguei inúmeras vezes no Salmo 23. Eu li o Salmo 23 inúmeras vezes. Mas um dia, quando meu filho morreu, eu fui obrigado, pela circunstância, a me colocar dentro do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ali, aquele momento de crise, de dor, de sofrimento, foi o momento que eu mais entendi a completude e como que é importante nós exercermos nossa fé e nós, de fato, depositarmos em Deus na prática, na hora da necessidade. Aquilo que nós teorizamos aos domingos, durante a semana, nos estudos que nós fazemos da Bíblia. O Vale da Sombra da Morte, né, Charles? Porque eu acho que um momento assim também choca muito aqueles cristãos que acham que nós somos indestrutíveis, que se eu tiver muita fé, não vou ter problema, eu não vou adoecer, não é? Eu acho que a crise, ela mostra muito a nossa... O mestre disse, no mundo tereis... aflições, né? Que a gente não deveria evitar a aflição, a gente deveria evitar o desânimo. A gente tinha que ter um bom ânimo. A desesperança, a gente tinha que ter esperança. Mas que as aflições viriam naturalmente, o mestre passou pelas aflições, o mestre passou por um calvário, Jesus foi crucificado, agora nós estamos indo para a sexta-feira, terrível, né? Aquela sexta-feira. Mas o domingo da ressurreição aconteceu. Aleluia. E ele venceu a morte. Aleluia. E ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é mais do que claro que o cristão, ele vive numa perspectiva de que a paz, ela não é ausência de sofrimento, ela é presença de Deus. E a presença de Deus faz toda a diferença, inclusive no meio de uma pandemia como essa que nós estamos vivendo agora. Que legal. Né? Ô Charlie, essa questão aí de como lidar com a tristeza, né? Você é psicólogo também, além de pastor, né? Você arrumou um serviço básico agora, né? Rapaz, eu comecei também, me voluntariei para atender gratuitamente online, inclusive, se você está me assistindo agora e você é da área da saúde ou você é policial, entre em contato com o Cássio aí, entre em contato com... porque eu estou à sua disposição para a gente conversar sobre as suas agruras, eu sei que você está passando por dificuldades, e me coloca aí à disposição, você não vai ter custo nenhum com isso, né? A gente vai fazer ali por Skype ou por WhatsApp, porque de fato todo mundo tem que fazer seu papel agora, né, Cássio, para ajudar um ao outro, e a gente tem que dar as mãos e de alguma forma fazer a nossa parte, contribuir nessa luta, porque é coletiva, né? É um ambiente de muito estresse, né? Estresse. A presença de Deus faz muita diferença, tá, Cássio?
A presença de Deus. A gente, por exemplo, eu não assisto TV aberta em casa por falta de tempo, agora eu estou até assistindo mais, né? Estou conseguindo. E aí eu fico vendo a diferença de programação. Você liga numa Rede Globo, até aquele memezinho do Cid, né? Eu vou morrer. Aí você muda de canal, aí você fala, não, tem esperança nesse canal aqui. A Rede Super é um desses canais. Você fala do memezinho, que benção, não tem noção do que você está falando. Você não tem noção do memezinho? Não tem noção, gente, que benção. Do Cid, olha pra você ver. Eu estou na geração dos meus filhos, então. Porque eu falei pra eles do memezinho e eles... Entenderam na hora. Que legal. Porque a desesperança está sendo pregada constantemente. Desespero, você vai morrer, fica em casa. Os mesmos que pregam fica em casa são os mesmos que estão correndo na praia. Rapaz. São os mesmos que estão vivendo suas vidas normalmente. A Rede Globo de televisão nunca teve tanta audiência nos últimos 10 anos quanto está tendo agora. Então é preciso ter uma sabedoria ao enxergar as ações da grande mídia, as ações... Eu sempre digo, você tem que ver o que está por detrás. Por que tocar o terror com tanta intensidade? Por que tanta desesperança? Por que tem que acordar o cidadão brasileiro trazendo desesperança o tempo todo? Nós temos que trazer esperança como cristãos, principalmente, né? Sim. Então, nós temos que trazer esperança para as pessoas. Ainda que haja, de fato, um risco iminente, nós devemos entender quem é que controla todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas e a esperança nós encontramos aos pés da cruz. Devemos divulgar essas boas notícias e não viver só de desesperança, desespero e propagando esse vírus do pânico. Sabe o que eu estava pensando? Porque é lá que tem o negócio do Big Brother, do confinamento. Né? Cara, olha que ironia, né? O pessoal sai do confinamento da casa lá para ir para o confinamento de dentro de casa, né? Sai de um para o outro, né? Esse confinamento, cara, é um assunto muito interessante, porque ontem eu fiz um bate-papo, eu até gravei no Zoom, vou soltar mais tarde, o menino estava editando, renderizando lá, e vou soltar mais tarde nas minhas redes sociais. E eu conversava com uma médica que tem experiência, tem 7 anos de experiência com a medicação hidroxicloroquina. Aprendeu a falar. Aprendi a falar. E nós tivemos um bate-papo assim, de uns 40 minutos, 1 hora, falando sobre a hidroxicloroquina, e ela dizendo que ela defendia o uso já no estágio inicial da doença, e que ela não entendia, que ela era contrária a essa posição, às vezes, de dar quando a pessoa está morrendo. Né? Porque ela percebia que, de fato, havia melhora. E aí eu estou vendo vários médicos falando isso, mas a gente vê grandes veículos de comunicação só porque, às vezes, o presidente da República assumiu essa postura... Aí nós vamos lutar contra. Aquele meme, um outro meme, o dia que o Bolsonaro descobrir se posicionar contra a dengue, os jornalistas, alguns jornalistas vão defender o mosquito. Está acontecendo hoje. Infelizmente. Por que nós não torcemos juntos? Por que nós não unimos as nossas mãos e falamos, poxa, peraí, se nós temos uma equipe de médicos sérios, mundo afora, defendendo a medicação, por que nós vamos continuar insistindo em tentar... O próprio mencionei aqui, o médico do Dória, por exemplo, que é um dos presidenciáveis que está aguardando aí a vaga de presidente para 2022, se automedicou, está lá a receita dele na internet, já publicaram já. Ele colocou a hidroxicloroquina, ele tomou, e quando ele foi entrevistado, ele não falou o que ele tomou. Se foi bom para ele, por que não pode ser bom para o cidadão? Por que o jornalista da Rede Globo tem que mandar todo mundo ficar em casa com lockdown horizontal? Né? Fica todo mundo em casa, enquanto eles estão trabalhando e recebendo. Nós estamos aqui, o Caio Coppola disse isso essa semana na CNN, foi interrompido pela direção. Espero que a sua direção não nos interrompa. Mas por que nós estamos aqui trabalhando, fazendo esse trabalho? E as pessoas, o seu Zé, a Dona Maria, ela é obrigado, de certa forma, a passar privação, sofrimento, e daqui a pouco não vai ter jeito mais, porque ele não vai ter o autônomo, não vai ter como pagar o leite da sua criança. Os R$600 não vai ser suficiente. E isso tudo é um teste. O lockdown vertical ou lockdown horizontal são testes feitos por culturas e países diferentes. Não dá para você falar, esse é o certo, esse é o errado. O que é certo é que nós estamos fazendo uma coisa que eu disse no meu Facebook. Nós estamos empurrando o pico para o inverno. Essa é a verdade. Nós não tivemos pico ainda, o pico era agora, de 6 a 20. Aí o Ministério da Saúde já veio com uma nova data, para julho. E aí nós vamos empurrar um pouco mais. Até quando o brasileiro vai aguentar, e o brasileiro, eu não estou dizendo a classe média alta, porque ficar em casa com a mansão que os jornalistas da Globo têm é fácil, é muito fácil. Estou dizendo o povo humilde, o povo simples, que muitas vezes não tem o acesso. Mas o povo simples tem criatividade. Eu vou pedir a nossa edição, coloca aí algumas formas que o povo tem de evitar o contágio do coronavírus. Exato. Gente, sensacional. Vamos coloca aí, nós vamos fazer comentários aqui, tecnicamente e cientificamente abalizados sobre as novas estratégias. Vamos lá, produção, coloca aí pra gente as imagens aí, né, das pessoas usando vários tipos de proteção
Consegue colocar aí na tela? Que aí não sei se você viu isso aí. Olha lá, por exemplo, olha o que essa pessoa... Ela se enrolou toda, passou fita adesiva. É a criatividade, né? E até o cabelo. Mas eu vou te dizer, é uma criatividade gerada pelo pânico. Olha, isso aí parece aqui Darth Vader, não parece? É uma criatividade gerada pelo pânico. Porque não é necessário. Tá demais, tá demais ali, né? A outra pegou um chapéu de festa, cara, e botou na boca. Isso é hilário. Meu Deus. E esse aí, o abajur, olha lá. É hilário. Botou o abajur e o carrinho também tá protegido. Protegeu o carrinho do Corona. Olha isso, cara. É um galão de água. A criatividade, né, cara? Não é? Impressionante. Que medo, cara. Vamos ver se tem mais uma aí. Olha só. O cara botou um galão de água na cabeça pra ir. Ô, gente, pelo amor de Deus, que neura, né? Olha aquela ali, a sacola do lençol, do travesseiro. Gente, que coisa, rapaz. E é sério, sabe por que está acontecendo isso? No hospital, né, eu tenho uma máscara que eu ganhei de presente, né, uma máscara que eu tenho que lavar. Né, e tem também, olha que coisa, né? Lá na faculdade, né, eu comprei umas máscaras, isso foi o ano passado, olha que coisa. Para fazer uma dinâmica, sabe aquela dinâmica do imagem e ação? Sim. Para a pessoa não fazer nada com a boca, eu botava a máscara e mal sabia eu que aquela caixinha ia usar. Né? Mas nos hospitais eles não estão dando mais máscara, aquela máscara descartável para cidadão comum. Tem que guardar para as equipes. Sim. A gente tem que tomar todo o cuidado, né? A gente é uma coisa muito nova. Por exemplo, eu chego em casa, a minha esposa é do grupo de risco. Eu chego em casa, eu deixo o sapato que eu estou usando lá de fora, entro, tiro a roupa, coloco para lavar. Então, assim, a gente tem que ter toda uma proteção e seguir algumas orientações. Protocolo. Agora, o Brasil não aguenta a manutenção de um lockdown horizontal, onde todo mundo fica em casa sem que haja produção. As redes de televisão não aguentam isso. Imagina se a Rede Globo começasse a colocar todos os seus diretores, todos os seus jornalistas em casa. Não ia aguentar. Ela não faz isso. Seria uma benção, mas tudo bem. Seria uma benção, é verdade. Mas a verdade é essa. A gente precisa trabalhar. A gente tem que trabalhar. Então... Mas me dá um pouco assim, de indignação, Charlie. Sim. É pensar o seguinte. Aí a classe média, lockdown. Aí eu fico no meu apartamento e tal. Mas a faxineira tem que ir, o porteiro tem que ir, o coletor de lixo tem que ir. O rapaz do iFood, o rapaz do... Quer dizer, pô, você entende? Eu tô preservado aqui no meu castelo, na minha torre de marfim, mas o Zé Povo, me ajuda. Mas, Cássio, repito, a audiência da Globo nunca foi tão grande quanto é nesses últimos 10 anos, não foi. Não foi. A Globo estava em decadência, o governo federal cortou toda a verba pública para propagandas, ia bilhões. Então tem aí um jogo político por detrás de tudo isso. Você como psicólogo, você acha que tem isso? O povo gosta de desgraça? O povo vive e se alimenta de desgraça e, infelizmente, há uma retroalimentação aí. Ele se alimenta de desgraça, ele fica desesperançoso e ele busca mais desgraça, ele fica mais desesperançoso, com isso ele dá mais audiência e por aí vai. Isso é psicologia social? O que é isso? Rapaz, isso é esse ser humano. A gente sabe que a rede de televisão, ela forma opinião, né? Isso. E ela forma sensação, ela forma... A gente, na nossa cultura, por exemplo, o nojo é cultural. Nojo? O nojo é cultural. O nojo. Por exemplo, o que você acha de uma cabeça de macaco em cima de uma mesa e você comendo o cérebro? Para você... Indiana Jones. Para você é nojento, mas para alguma cultura, ela... Quer dizer, a cultura formata até o seu nojo. Sim. O que a Rede Globo faz há muito tempo na nossa nação é formatar pensamento. Ela consegue formatar pensamento através das suas novelas com engenharia social, através do seu telejornalismo e por aí vai. Né? Não estou dizendo isso porque eu estou na Rede Super, não. Estou dizendo isso porque eu digo isso no meu Facebook, no meu Instagram. Porque, por exemplo, a questão do jornalismo, né? Uma coisa que a gente até discutiu um pouquinho antes do programa ir para o ar aqui. Né? Existe um mito aí, eu falo com todos os meus colegas jornalistas aqui, existe um mito da isenção jornalística. De que não, o jornalismo é isento. Conversa fiada. Conversa. Nos Estados Unidos, pelo menos nos Estados Unidos, é claro. Você tem redes que são conservadoras e redes que são liberais. Sim. Redes que são de esquerda e redes que são de direita. Sim. Aqui no Brasil, a gente acha, não, todo mundo é isento. Conversa. É conversa fiada. A gente tem que assumir, né, Charles? Especialmente porque a maioria dos nossos jornalistas são formados dentro da mentalidade revolucionária. Houve um trabalho nas universidades, especialmente nas universidades federais, já de muitos anos, né, quando os militares deixaram o poder em diante, para que nós tivéssemos uma hegemonia cultural no pensamento acadêmico brasileiro. Sim. E o pensamento acadêmico, você sofreu isso na pele como professor, a gente sofre na pele como professor, porque quando você diverge dentro da universidade, você é colocado no canto. E a grande verdade é que você tem que falar na cartilha do pensamento revolucionário. A Universidade Brasileira hoje, ela não é uma universidade de pensamento. Ela não admite o contraditório. Não.
Você só tem que se alinhar a todo e qualquer pensamento oriundo da cartilha marxista. E a universidade pública é algo muito interessante. Ela foi aparelhada nos últimos 20 anos dos governos de esquerda. O que teve de concurso para pessoal técnico administrativo e docentes, quer dizer, então houve um crescimento desse grupo, né, de pessoas. E aí, a maioria dos jornalistas brasileiros dessas gerações passadas foram formatados dentro da mentalidade revolucionária. Então a gente acaba encontrando uma dificuldade de ter outras posições, igual você falou da Fox, né, você citou aí, por exemplo, nos Estados Unidos com a rede conservadora. E nós não temos, infelizmente, no Brasil, essa divisão, essa contraposição clara ideológica. Não tem a Fox News, mas tem a Rede Super. Né? E que você tem essa alternativa. Quer ter boas notícias? Você assista a Rede Super. Quer palavras de incentivo? Assista a Rede Super. Indica para os seus amigos, para a sua família. Né? Você quer ter um conteúdo que vai agregar? Assista aqui a nossa TV Rede Super. Nosso Super News terminou. Foi muito bom o papo. Agradeço ao Charlie. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Estou sempre à sua disposição aí. Fala não que eu chamo, hein? Muito obrigado a você de casa que participou. Continua aqui na Rede Super, sempre inspirando você. Uma programação edificante. Vai ficar agora com o tio Uli e seus bonecos. Bom, chama seus filhos aí para ser edificado também. Um grande beijo e amanhã mais Super News, 14 horas. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.